Fala galera, beleza? Quero passar para vocês aqui 9 perguntas de processo seletivo aqui que fizeram para uma aluna. Resolvi dividir com vocês porque assim tem umas perguntinhas que é bacana você já pelo menos ter ouvido uma vez antes de entrar no processo seletivo para você chegar mais preparado, tá? Então, primeira pergunta que mandaram para ela: um desafio que você passou e como você contornou ele. Então, acho que o pessoal está querendo testar em você quando faz esse tipo de pergunta é entender como é que você trabalha sob pressão, sob estresse, tá? Então, vale a pena sempre nas respostas ser o mais verídico possível, contar alguma história real. Vale a pena você parar e refletir, pô, como é que você lida com uma dificuldade, tá? Então, sei lá, no caso aqui, como eu poderia falar aqui, seria um desafio que eu tinha no começo da minha carreira, inclusive na parte de análise, é que eu tinha um volume muito grande de balanço para absorver em termos de análise, fazer planejamento e não tinha braço para fazer tudo e eu desenvolvi um sisteminha no Excel que meio que automatizou isso, tá? Uma parte do processo. Então, se alguém me fizesse essa pergunta aí, eu responderia algo nesse sentido. Né? Então, mostrar como é que você lida ali com uma situação que pode ser dificulta o seu dia a dia. Então, vale a pena você refletir antes de entrar no processo seletivo. Pensa lá um negócio bacana que você pode contar para os caras. É legal. Segunda pergunta: como é que você acha que as pessoas te veem no trabalho ou no seu antigo trabalho? Aqui vale muito fazer o teste de personalidade que eu tenho, tá? Para quem não conhece, tem vídeo aí já falando sobre, que é basicamente aquele testezinho que meio que divide você em cores, né? Que pode ser amarelo, que é mais extrovertido pessoas, verde, que é pensamento em equipe, vermelho, que é execução, azul, que é mais técnico. Então vale a pena até para fundamentar a sua resposta. Pô, já fiz teste. Não só esse, tem outros, tá? Inclusive que eu disponibilizo aí para a galera de forma gratuita. Dá uma pesquisada aí. Vale a pena fundamentar a sua resposta em cima disso, acho que fica bacana, tá? Terceira pergunta: por que saiu do seu antigo trabalho? Aí vale muito a pena você ter um plano de carreira bem desenhado para mostrar o porquê você fez esse movimento. Então, assim, é um negócio que eu falo, você não precisa saber exatamente onde você quer chegar em termos de carreira, assim, no sentido de que você vai saber exatamente onde você quer estar no futuro. Mas é importante hoje você ter um objetivo e saber explicar o porquê. E esse objetivo pode ir mudando, tá? Mas o mais importante é ter o racional ali bem explicado do porquê que você quer essa coisa. E essa coisa pode ir mudando, mas, de novo, aí mora a questão do plano de carreira bem desenhado e conhecer bem as posições para saber falar sobre as áreas. Tipo assim, pô, eu curto mais a área analítica para começar do que a área comercial. Sei lá, meu objetivo final talvez é ser um gestor, então quero começar agora como analista. Quero empreender no futuro, então quero trabalhar com isso para aprender bem antes de empreender. Então, esse tipo de conversa aí é bem visto, tá? Quarta pergunta foi falar os seus defeitos e a quinta era falar sobre as suas qualidades. Então, aqui mora o diferencial de você conhecer a área que você está falando, porque assim, na hora dos defeitos é importante você ser honesto, mas ter cuidado para não falar um defeito que impacta diretamente a qualidade de você entregar resultado na área. Tipo assim, uma área comercial, meu defeito é comunicação. Puta, aí é difícil, tá? Tudo bem você ter algum tipo de dificuldade e tal, mas falar isso acaba prejudicando diretamente você conseguir a vaga, tá? Se for uma vaga comercial, ou sei lá, num processo seletivo de crédito, eu não consigo lidar com um volume grande de análises diferentes e prestar atenção nos detalhes, é o tipo de coisa que prejudica muito você conseguir conduzir o dia a dia e aí pode ser mal visto, tá? Então tem que ter cautela com relação a isso. E a qualidade também é importante falar coisas que fazem sentido ali para a vaga que você está aplicando. E, de novo, relembrando, é importante que seja verdade o que você está falando, tá? Então, vale você fazer uma escolha seletiva do que você vai fazer de acordo com o que a vaga exige. Isso é uma coisa bastante inteligente de você falar, tá? E também na parte dos defeitos, falar como é que você está fazendo para melhorar, como é que você pretende melhorar com relação a isso. Tem que trazer a solução, né? Você tem que ter um cara que traz aí, profissional, né? Um cara, uma mulher, homem, profissional aí, que traz a solução e não só o problema. Sexta pergunta que ela recebeu: para que outro processo seletivo está aplicando? Aqui vale a pena ser honesto, eu acho, tá? Tem gente que não fala e tal. Eu acho que assim, o quão mais confiante você está nesse processo seletivo, maior é a probabilidade de eu falar para você que faz sentido você ser totalmente transparente, porque até vai jogar a seu favor, tá? Tem uma escassez com relação ao seu trabalho, isso pode ser algo valioso, tá? Para chamar atenção ali positivamente no processo seletivo. Falar, ó, eu acho que é importante falar, estou aplicando para tal processo, mas idealmente falar o porquê que esse processo está aplicando tem a sua preferência. Tá? E é importante que seja argumentos que sejam verdade. Tipo assim, estou aplicando para uma vaga em Asset e uma vaga numa boutique de M&A. Eu estou na entrevista da Asset. Eu falo, ó, seguinte, eu estou aplicando também para uma entrevista aqui numa boutique de M&A, porém minha preferência aqui é mais no buy side, porque eu prefiro mais o buy side. Acho que a gente está mais alinhado com é menos conflito de interesse. Eu acho que é bacana essa dinâmica de fazer gestão em nome de outras pessoas que em tomada de decisão
para terceiros aqui na parte de investimentos. Curto mais essa dinâmica, mas enfim, tem uma questão de também urgência, quero me realocar aqui numa vaga bacana. Essa outra vaga em boutique de M&A também é legal, mas é mais no sell side, não gosto tanto, mas é uma alternativa caso não dê certo aqui, mas eu estou priorizando esse processo seletivo agora. Esse é um exemplo de resposta boa, na minha opinião. Sétima pergunta que ela recebeu era qual o seu diferencial no trabalho? E aí vale a pena, de novo, conhecer bem a área que você está aplicando para mostrar o seu diferencial nessa posição. Exemplo, estou numa vaga aqui aplicando para um processo seletivo de trainee em investment banking. Fala, ó, eu vejo que um diferencial bacana, eu consigo trabalhar longas horas sob pressão, eu tenho uma visão boa sobre conseguir entender, de absorver bem o aprendizado de outras pessoas, então parar, ouvir e mudar o meu comportamento de forma rápida de acordo com a orientação de outras pessoas. Então, ser dois exemplos de qualidades aí muito bem vistos aí nessa posição, uma área comercial, falar, ó, um diferencial bacana que eu consigo, puta, eu tenho uma boa habilidade de que as pessoas gostem de mim na hora da interação e tal, aquele small talk que é importante você ter. Obviamente a parte técnica vai pesar muito mais para fidelizar o cara, mas esse small talk, às vezes, tem pessoas que já têm mais isso do que outras, né? Então, você falar isso num processo comercial também pode gerar um efeito positivo. Tá? Então, falar o diferencial de acordo com o que a vaga que está aplicando exige. Oitava pergunta: por que escolheu a área e a empresa que está aplicando? É a mesma é, resposta que vai ao redor do plano de carreira com relação a essa pergunta. E a nona pergunta foi: onde você se vê daqui a 5 anos? E aí volta naquela história. É importante hoje, cara, não faço ideia onde eu quero estar, mas minimamente tem pelo menos algumas alternativas e o porquê. Pô, talvez eu quero ser um gestor aqui de recursos, porque eu acho que é um dia a dia bacana. Então você sabe defender diferença de buy side e sell side, como é que você chega lá. Então eu sei que para virar um gestor um dia eu tenho que primeiro ser um analista, entregar resultado, depois talvez virar co-gestor e aí poder assumir o mandato, então saber contar essa história. Outro potencial caminho, não, quero ser executivo de um banco, então pô, eu sei que vou começar aqui numa vaga, sei lá, um estágio, depois viro júnior, depois pleno, aí eu vou assumir uma gerência, assumir uma equipe, aí virar superintendente, aí depois, enfim, posso lá conseguir uma posição de diretor, tá? Então, enfim, você não precisa saber exatamente onde você vai estar, mas é importante ter cenários e saber explicar como é que você chega em cada um desses lugares. Isso é muito bem visto. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo, aí, essas 9 perguntas que mandaram para essa aluna. Quis trazer para vocês, que eu acho que é bacana dominar isso nos processos, beleza? Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário e segue o canal, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima.